Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 26, intitulado Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Esse capítulo ele é direcionado bastante para aqueles que conversam com os Espíritos, que dialogam, que nós chamamos de dialogador. Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois eu vou pedir a ajuda das meninas para lerem e responderem, e a tia vai fazendo os comentários. Amado Jesus, com alegria nos reunimos em Teu nome e te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado, de comunhão fraterna. Te pedimos que nos aclare o entendimento para essas lições que nos são preciosas, que nos indicam um caminho e que nos fortalecem. Ajuda-nos a compreendê-las e vivenciá-las. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Só fazendo um mini flashback, como a tia disse, são perguntas que se podem fazer aos espíritos. Claro que ela está se direcionando particularmente às reuniões espíritas, e nós estamos no item que são perguntas sobre o futuro. E aí o Kardec está questionando os espíritos se pode fazer perguntas aos espíritos quanto ao futuro, data, acontecimentos, e são essas perguntas. E estamos na pergunta número 12, quando ela pergunta: não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Nesse caso, é o espírito que vê. Quando julga conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas com vistas ao bem. Todavia, mesmo entre eles há impostores e charlatães. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Então vamos pegar essa passagem no próprio Evangelho. Lembra quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o dia amanheça, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Então a gente vê Jesus no presente falando do que iria acontecer. Então, espíritos, alguns espíritos, e normalmente espíritos superiores, têm essa capacidade de entrever o futuro, mas eles só o falam quando Deus permite que o falem. E normalmente assim, quando diz: mas tia, a senhora falou que o futuro não está pronto. Quando Jesus olhou a Pedro, sabia o que tinha dentro de Pedro? Um homem frágil, um homem medroso. Então é a famosa sombra, né, que tanto falaram. Então, se você olhasse para Pedro, era um homem forte, um homem decidido, um homem destemido, mas na verdade a sombra dele era um homem extremamente medroso. Então quando ele viu Cristo ser preso, porque não sei se vocês recordam, mas ele, quando Cristo foi dada a ordem de prisão, ele puxou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Então, em que momento? Por que naquele momento uma coragem, daqui a pouco ele negou totalmente? Então, a gente vê ali porque ele estava se fiando em quem? Em Jesus. Ele não imaginou que Jesus ia se entregar. Ele disse: poxa, Jesus parou um temporal. Ele viu Jesus tirar Lázaro do sepulcro. Ele viu Jesus devolver visão a cego. Ele com certeza vai fazer um trovão, alguma coisa acontecer, mas ele não vai se entregar. Quando ele viu Jesus se entregar, ele meio que se apavorou. E você acha que Jesus não conhecia o mundo íntimo de Pedro? Então é aquilo, Pedro tem muito, como a gente diz assim, tem muita, como é que fala? Muito gogó. Mas na hora realmente do testemunho, foge, se fragiliza. Então Jesus conhecia, sabia, e Jesus inclusive sabia o que ia passar. Ele conta naquela Páscoa, ele fala: vão me prender, vão cuspir, vão me colocar. Ele mostra tudo o que iria acontecer com ele, falando do futuro que estava próximo. Por quê? Porque já estavam tramando. Quando ele também diz: um entre vós aqui irá me trair, né? Então ele já sabia. Por quê? Porque aquilo estava acontecendo e ele captava. Como também ele sabia do que iria acontecer, avaliando o presente. Então, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, o que denota um espírito nobre? A ação dele sobre a matéria. A matéria não tem mais ação sobre ele.
O espírito sobrepõe a matéria. Aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, e o espírito que se desprende da matéria já é um espírito superior. Nesse caso, é o espírito que vê, né? Então, não é pela máquina cerebral, não é pela sua condição de espírito. Na dupla vista também. Né? A dupla vista. A dupla vista. A gente chama de dupla vista, né? Agora, a dupla vista, ela normalmente é assim, Eramita. Eu estou aqui e eu vejo o que está acontecendo a quilômetros de distância. Na hora, é o presente, entendeu? Normalmente, quando você fala que você vê o futuro, a gente chama da pré-cognição. Falar do passado, a retrocognição. Mas ele diz, mesmo entre eles, há impostores e charlatãs. Impostores e charlatãs. Porque nesse caso também, vê na condição de espírito, né? Vê com essa, vamos dizer assim, com a condição espiritual e não com a condição orgânica, tá bom? Pergunta de número 13. Que se deve pensar dos espíritos que gostam de predizer o dia e a hora exata em que alguém morrerá? São gracejadores de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que não tem outro objetivo senão divertir-se com o medo que causa. Ninguém se deve preocupar com isso. Não, é porque isso acontece. Você está numa reunião mediúnica ou algum médio desequilibrado e diz assim, olha, seu filho irá morrer. Isso é coisa que se diga. Olha, sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer, olha, dia tal, olha esse ano. Gente, isso é terrível. Isso é desagradável. Nós, em casa, quase todo mundo são médios. Eu me recordo que o ano passado, minha irmã Vivi olhou e disse, fulana, tu estás grávida. E a fulana estava, inclusive, no seu período menstrual. E ela disse, cunhada, mas eu estou até menstruando. Ela disse, tu sabes que eu não erro. Tu estás grávida, é uma menina, e você vai colocar o nome dela de Esther. Mas a família vai ter uma grande perda. Pronto, falou data, falou hora, e a gente percebeu que ela entrou num certo transe realmente, que não era ela que falava. E realmente constatamos, ela já estava grávida, inclusive de 3 meses, nasceu uma menina, Esther, e esse ano desencarnou minha mãe. Então, e agora a gente diz assim, por que a misericórdia divina permitiu essa revelação? Para mostrar que estava programado sim a desencarnação. Porque às vezes quando você está no processo de enfermidade, você diz, e se eu tivesse isso feito, e se eu tivesse feito isso, se tivesse tido uma condição para isso, então você fica a se questionar para ver se você poderia prolongar a vida da criatura, do ser humano, do nosso amor. Mas a gente percebe que são coisas que estão programadas. Vai nascer, mas a família terá uma grande perda. E assim o teve. Agora, espírito nenhum dá data. Dia 2 de janeiro do ano de tal, vai acontecer isso, isso e isso. Não faz. São gracejadores de mau gosto. De muito mau gosto, porque espírito nobre não vem trazer desassossego pra gente. E ele diz, ninguém se deve preocupar com isso. Pergunta número 14. Como é, então, que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? Na maioria das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e que guardam, ao despertar, a intuição da época da morte. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma roupa de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte diminuirá à medida que as crenças espíritas se forem espalhando. Na maioria das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade. Qual é o momento de liberdade do espírito? O momento do sono. Então, às vezes, durante o sono, elas sabem e acordam com a intuição, mas ainda assim não sabe o dia e a hora, né? A intuição de que chegou o momento. O temor da morte diminuirá à medida que as crenças espíritas se forem espalhando. 290. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Pergunta número 15. Os espíritos podem revelar as nossas existências passadas?
Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, jamais o permite para a satisfação da vã curiosidade. Aqui eu vou me ater um pouquinho, porque hoje nós temos a primeira coisa, prática de regressão não é uma prática espírita. Não deve ser feito dentro do centro espírita e muito menos por trabalhadores espíritas. A prática de regressão de memória, isso deve ser feito por terapeutas específicos para isso e fora do centro espírita, em um ambiente preparado para isso, por profissionais preparados para isso. Isso não é espiritismo, não vamos confundir as coisas. Outro ponto é essa vulgarização da regressão. Olha uma coisa que interessante que ele diz. Ele pergunta, os espíritos podem revelar nossas existências passadas? Revelar as nossas existências. Ele diz, de algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo, ou seja, qual é o propósito de saber. Se for para a vossa edificação e a sua instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto. Ou seja, foi provocado? Foi natural. Ele, porém, jamais o permite para a satisfação da vã curiosidade. Então, a gente vê um número de pessoas muito grande por pura curiosidade. Qualquer coisinha. E quem me garante que as lembranças que eu estou tendo realmente está no meu inconsciente profundo? Será que eu não estou ali me autossugestionando? Será que eu não estou ali criando com a minha mente? Pode, claro que pode. Então tenhamos muito cuidado. Eu costumo dizer que para eu saber do meu passado, basta eu olhar o meu presente. Basta eu olhar o que eu penso. Basta eu olhar o que eu desejo. Basta eu olhar quais são as minhas vontades. Aí eu tenho uma mera ideia do meu passado. Então, isso não é uma prática espírita e devemos ter muito cuidado. Se uma existência só, a gente já tem muita encrenca para resolver, para que eu vou buscar outras? Então, vamos nos firmar nessa, prestar muita atenção, trabalhar esse material e deixar o passado. Se o passado fosse para ser lembrado, nós nasceríamos sabendo. Então, muito cuidado, muito tato. E é outra coisa, aí vem o espírito e fala, quem me garante? Quem me garante que é autêntico? Kardec não se conformou e fez a 15A. Por que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações? São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensas origens. Há médios e crentes que aceitam de olhos fechados o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos não justifica de modo algum a categoria que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido ao invés de terem descido, o que sem dúvida lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a tais revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente por diversos médios estranhos uns aos outros e também daquele que primeiro fez a revelação. Só então haveria razão evidente para crer-se. Para que seja autêntico, é necessário que venham de várias fontes e de forma espontânea. Então, o professor Denizar foi revelado que ele, em uma encarnação anterior, bem anterior, na época dos celtas, então estou falando daí 300 a.C., ele viveu como um druida,
e que ele, como druida, o nome dele era Allan Kardec. Mas essa revelação veio apenas de um médium? Não. Isso confirmou através de outros médios. Por isso ele usou o pseudônimo Allan Kardec. Então, se é uma revelação, como a gente bem aprende no Espiritismo, não pode vir apenas sobre a mente, a cabeça de um. Isso vai se repetindo e vai se testificando através de outros médios, né? Para que se pudesse dar crédito a tais revelações, seria necessário que fossem feitas, primeiro, espontaneamente. Ou seja, você não perguntou, você não provocou. Por diversos médios, e médios o quê? Estranhos um ao outro, ninguém se conhecia. E também daqueles que primeiro fez a revelação. Só então haveria razão evidente para crer na autenticidade da revelação, né? Não conformado, conformado, 15b. Já que não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber sobre o gênero da existência que tivemos, a posição social que ocupamos, as qualidades e os defeitos que em nós predominaram? Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado. Veja-se o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, questão 392. E é verdade, é autêntico. Se eu avaliar o meu presente, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus ideais, né? Se eu avaliar sinceramente o meu mundo interior, os meus pensamentos, aquilo que eu desejo, a forma de pensar, as ideias que vêm na minha mente, isso fala do meu passado. Isso conta quem eu sou. Isso fala das minhas lembranças do passado. E é aí que eu tenho que trabalhar. É aí que eu tenho que trabalhar. Então, às vezes, você está ali, você pega uma faca, você olha para a faca e, de repente, você vê aquela faca e você enfiando aquela faca em alguém. Como é que chega uma ideia dessa na tua cabeça? Assim? Como é que cai isso de paraquedas? Por que você, ao olhar para a faca, lembra disso? Né? Então, pode ser lembranças do passado? Pode ser lembranças sim do passado. Situações, ideias que vêm na tua cabeça, ela não surgiu do nada. Isso são lembranças sim vividas do teu passado. E o que eu tenho que fazer, tia, com isso? Evangeliza. Te evangeliza. Não nutre esse pensamento. Às vezes vem imagens de orgias na sua cabeça. Aí você diz, meu Deus, como é que eu posso pensar uma coisa dessa, né? Às vezes sonhos, na verdade, são lembranças de coisas vividas já. E que você vai ter que aprender a lidar com isso, porque numa dessas lembranças você pode acionar e voltar e fazer repetir todo o teu erro do passado. E aí é quando você entra no processo de autoevangelização. Não nutrir mais esse tipo de pensamento, identificar os erros dele para tentar corrigir e não mais nutrir esse tipo de ideias. Mas eu não posso ter uma ideia que eu nunca vivi. Eu não posso sentir falta de algo que eu nunca vivi. Então, se eu tenho a ideia e se eu sinto uma falta, é porque eu já vivi isso. Eu conheço isso. Só para fechar, o esquecimento do passado, questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Esse senhor de si tem mais liberdade, porque ele acredita na sua inocência. Que é a primeira vez. Que é a primeira vez e ele tem mais liberdade ali. Você imagina o que é você olhar para uma filha e desejá-la? Você na condição de pai. Ou você na condição de mãe olhar para um filho e desejar o filho. Ou você irmão e olhar para outra irmã e ter desejo. Então só o espiritismo para explicar isso e saber administrar tudo isso. Ou olhar para alguém e ter um ódio daquela pessoa que você não consegue identificar, você não consegue entender por que tanto ódio. Só o passado para nos explicar. E que bom, porque o que acontece?
A gente não lembra da história. A história a gente não lembra. Mas as nossas emoções, elas não são apagadas. Então é por isso que a gente sente a emoção. A gente não lembra a história, mas a emoção, ela tá aí. Então, ao ver, você volta a sentir aquela emoção. Porque a emoção não apaga. Isso fica impregnado no espírito. Então, eu não lembro a história. Por isso é que eu não consigo explicar por que eu sinto isso. Eu não lembro a história, mas eu sinto. Essa é a emoção, essa não apaga. Então, a nossa reencarnação anterior, as emoções, as nossas reencarnações anteriores, elas não estão esquecidas. Elas não foram deletadas, elas existem, elas aí estão. Por isso que às vezes você chega num determinado local, você tem uma emoção. Às vezes você sente um determinado perfume, você tem uma emoção. Às vezes você encontra alguém e tem uma determinada emoção. Às vezes você vive uma situação, vem uma ira dentro de ti muito grande, tu não sabe identificar por que tanta ira naquela situação. O que isso? São tudo coisas que estão ali guardadinhas. É legal que precisam. Essa metáfora que tu disseste, elas não estão deletadas, elas estão arquivadas. É diferente. Elas estão tudo que nós vivemos, porque se fossem deletadas, a gente estaria sempre começando. E nós somos espíritos em processo de desenvolvimento. Então, tudo nosso, quando a gente diz assim, as reencarnações, elas são solidárias. Então, o que eu aprendi em uma, eu vou levando para outra, ela vai se somando. Então, tanto a nível intelectual, quanto também a nível moral, quanto a nível emocional. Tudo que o intelecto, tudo que o moral me proporcionou emocionalmente, isso também eu guardo. E a gente leva isso, né? Então, por isso que às vezes o perigo com determinadas situações que a gente vive, que pode acionar, é igual um dependente químico em potencial. De repente, nessa encarnação, ele não teve absolutamente nenhum contato com uma química forte. Mas um determinado dia, um determinado momento, alguém ofereceu, e alguém que ele considerava muito, às vezes uma namorada, um namorado, às vezes um grande amigo, se eu posso chamar isso de amigo, e ele diz assim, tá, eu vou só experimentar. Então, dentro da psicologia, ele vai dizer que a pessoa, dentro da psiquiatria, que a pessoa teria um potencial para dependência química, né? E nós espíritas vamos dizer o quê? Que é um potencial, porque quando ele tocar, que ele sentir aquele barato, que é um barato bem caro, ele vai acionar, entendeste? Acessar os arquivos de vida outrora, aí, meu amigo, vai ser difícil voltar atrás. É por isso que a gente aprende, não experimenta nada de ruim, porque você pode gostar. E aí perde uma encarnação inteira. Então, ter muito cuidado quais são os pontos vulneráveis, poder, dinheiro e sexo. Então, não experimente coisas na área sexual também, porque você pode também acionar o romano que está dentro de ti. Entendeste? E acionar, e quando você vê, você perdeu mais uma vez a sua encarnação. Então, nós estamos no processo de burilamento e de limitação mesmo. Para eu me educar, eu tenho que aprender a me limitar. Eu tenho que me limitar, eu tenho que me educar até isso cair no meu inconsciente profundo e eu não mais sentir necessidade de comportamentos inadequados. Entendeu? Então, o nosso passado, ele não está deletado, ele está arquivado. E toda vez que você vai lá e aciona, ele sai do arquivo e volta para a tua vida. E é bem interessante isso, vou fazer um comentário, depois se quiser tira, que é assim, isso bate de acordo com o que a psicologia ensina sobre as dependências químicas. Primeira coisa que um dependente tem que fazer quando ele começa um tratamento é evitar lugares, hábitos e pessoas da ativa. Enquanto ele faz essas três coisas, ele vai se educando e se fortalecendo. Claro que isso aqui não vai ser para sempre, para que um dia ele possa de novo frequentar os lugares e as pessoas, os hábitos. Sem cair, não, né? Sem cair. A mesma coisa como numa encarnação que a tia falou. Isso mesmo. As emoções, a gente trabalha para isso, por isso que está tão arquivado, porque eu vou precisar trabalhar essas emoções para eu me educar. Então, elas estão arquivadas ali, como vocês estão dizendo, para eu poder me fortalecer, para que quando aparecer a oportunidade de eu começar a trabalhar,
poder lidar com ela de uma maneira mais... Que enquanto eu me educo aqui, quando ela vier de novo, eu disse, opa, eu tenho outro parâmetro agora para eu lidar com ela aqui. É como diz o texto. A colega está perguntando se a regressão é um perigo. A pergunta é, eu vou fazer a regressão por quê? Então, pode ser um perigo? Pode. Pode ser um alívio? Também pode. Então, vai depender qual é a intenção. Mas, volto a dizer, tem que ser feito por um profissional. Isso não é prática espírita. Então, voltando aqui que a gente estava falando, vamos dizer que eu seja um dependente em potencial, seja de que ordem for. Porque, às vezes, tem a dependência emocional, né? Aquela dependência emocional. E aí você, numa encarnação, encontra novamente o fofo ou a fofa. E o fofo já está casado ou a fofa já está casada. E, de repente, você enlouquece ao encontrar aquele outro e é capaz de sair atropelando tudo, destruindo tudo para atender a tua dependência emocional. Então, a gente para e pensa, o que a gente aprende em Espiritismo? Que nós devemos ter uma fé, mas uma fé o quê? Raciocinada. Então, o que me leva a, nesse momento, o encontro com aquilo que é uma ferida dentro de mim? Deve ser a razão. Então, o nosso processo de educação é através da razão. Sabe, você usar a razão mesmo. Eu já me quebrei todo, já me maltratei, perdi toda uma encarnação, eu vou repetir novamente? Então, é através realmente da razão, da lógica. É o que a gente chama de amadurecimento mesmo, sabe, Augusto? Você amadurece. De que me vale me perder mais uma encarnação para atender esse capricho? As pessoas que eu vou prejudicar, que eu vou me prejudicar. Então, por isso que a gente chama aí da fé raciocinada, né? Então, é aquele movimento de você estudar e de você usar a lógica. Então, o que nos falta é maturidade, para a gente não ser conduzido pelas emoções, mas sim ser conduzido pela razão. Então, quando a gente começa a raciocinar e usar a razão, a gente amadurece, nós começamos a nos tornar senhor da nossa vida. Eu não sou mais um carro sendo puxado pelas emoções. Eu me torno senhora da minha vida, através da razão, do raciocínio e da lógica. Questão 16. Podemos ter alguma revelação sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo que os espíritos vos disserem a tal respeito não passará de gracejo, e isso se compreende facilmente. A vossa existência futura não pode ser determinada de antemão, pois dependerá do vosso proceder na Terra e das resoluções que tomardes no estado de espíritos. Quanto menos tiverdes que expiar, tanto mais feliz será ela. Entretanto, saber onde e como transcorrerá essa existência, repetimos, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho deles se acha, de certo modo, traçado previamente. Que revelação boa, né? Então vamos pegar. Jesus Cristo tinha uma missão? Tem uma missão? Sim. Veio programado, ele sabia tudo que ele ia passar, já estava escrito nas estrelas? Estava. Allan Kardec tinha uma missão? Tinha. Estava programado? Estava. Mas o que o Espírito de Verdade falou? Vai depender de ti. Vai depender de ti. Então tem uma missão. Isso foi falado, foi revelado. Você ter a sua missão é coordenar a terceira revelação aqui na Terra. Essa é a tua missão, se vai fazer ou não, mas se não for contigo, será com outro. Então, enfia uma coisa na cabeça. Quando aparecer espírito em reunião mediúnica falando do teu futuro, a palavra é essa, olha. Não passa de gracejo. Porque nós que não somos espíritos missionários, né? Nosso futuro não está pronto. Vai depender do que eu faço hoje. Volto a repetir. Você encontra aquela pessoa na tua vida, que aquela pessoa já está comprometida e você também está comprometido. Ali é uma bifurcação.
O que tu escolher ali vai dar um norte para tua encarnação inteira. O que tem no caminho não tem no outro, né? O que tem num caminho não tem no outro. Você vai aparecer a bifurcação da dependência química, normalmente ali na juventude. Tu vais escolher. O que tu escolher vai dar o norte da tua vida. Qual o futuro de um dependente químico? Nenhum. É perder uma encarnação. Clínica, caixão e cadeia. Pronto. 3 Pede mais uma. Então, sempre na nossa vida, na nossa encarnação, irão aparecer as bifurcações. É aquele momento em que você terá que fazer a escolha. E a escolha que tu fizeres vai dar um norte na tua vida, positivo ou negativo. E alguém pode dizer, tia, qual o caminho? É a coisa mais simples do mundo. Coloca Jesus ali e diz, se Jesus estivesse nessa bifurcação, qual o caminho que ele iria seguir? O caminho que ele vai seguir, você segue. Você sabe qual é o caminho. Quando a gente fica indecisa, é porque a gente sabe qual é o caminho certo, mas a gente está em conflito pelo caminho que eu quero. Entendestes? Esse é o conflito, essa bifurcação. Como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, nós sempre sabemos que o caminho autêntico é o caminho do sacrifício. É o caminho que eu coloco a minha vontade em segundo lugar e a vontade de Deus em primeiro lugar. Nosso querido Tarcísio está aqui presente, contando na época dele de ginásio, né? Era ginásio, chamava, né? Os amigos o convidavam para usar drogas, convidaram inclusive para assaltar carros. E ele soube dizer o quê? Não. Então é isso que a gente tem que ter. Ninguém é obrigado a fazer o mal. Nós somos convidados. Daí o livre-arbítrio. Daí o livre-arbítrio. Então, por isso é que nós assumimos as responsabilidades das nossas escolhas. Então, quando ele diz aqui, olha que é interessante, quando ele fala bem assim, ó, quanto menos tiverdes que expiar, e expiar é reparar, tanto mais feliz será ela quem? A vida. Então, o mal que eu faço a outrem, eu terei que reparar expiando. Então, se eu quero uma vida futura, a gente diz assim, se você quer uma vida futura, talvez não nessa, mas em outra, com menos dor, não plante dor na vida de ninguém. Não faça mal a ninguém. Não puxe tapete de ninguém. Não destrua a família de ninguém. Porque todo mal que nós fazemos, como diz Jesus, daí não saireis até pagar o último iota, o último centimo. Então, se é uma vida de muito sofrimento, isso já é resultado do meu passado. Mas o meu futuro é resultado do que eu estou fazendo hoje. Foi bom, gente? Foi. Deu para aprender alguma coisinha? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que denota um espírito nobre? A ação dele sobre a matéria. A matéria não tem mais ação sobre ele. O espírito sobrepõe a matéria. Então tenhamos muito cuidado. Eu costumo dizer que para eu saber do meu passado, basta eu olhar o meu presente. Basta eu olhar o que eu penso. Basta eu olhar o que eu desejo. Basta eu olhar quais são as minhas vontades. Aí eu tenho uma mera ideia do meu passado.
Então, isso não é uma prática espírita e devemos ter muito cuidado. Se uma existência só, a gente já tem muita encrenca para resolver, para que eu vou buscar outras? Então, vamos nos firmar nessa, prestar muita atenção, trabalhar esse material e deixar o passado. Se o passado fosse para ser lembrado, nós nasceríamos sabendo. Não nutrir mais esse tipo de pensamento, identificar os erros dele para tentar corrigir e não mais nutrir esse tipo de ideias. Mas eu não posso ter uma ideia que eu nunca vivi. Eu não posso sentir falta de algo que eu nunca vivi. Então, se eu tenho a ideia e se eu sinto uma falta, é porque eu já vivi isso. Eu conheço isso. Então, ao ver, você volta a sentir aquela emoção. Porque a emoção não apaga, isso fica impregnado no espírito. Então, eu não lembro a história. Por isso é que eu não consigo explicar por que eu sinto isso. Eu não lembro a história, mas eu sinto. Essa é a emoção, essa não apaga. Então, o que nos falta é maturidade, para a gente não ser conduzido pelas emoções, mas sim ser conduzido pela razão. Então, quando a gente começa a raciocinar e usar a razão, a gente amadurece, nós começamos a nos tornar senhor da nossa vida. Eu não sou mais um carro sendo puxado pelas emoções. Eu me torno senhora da minha vida, através da razão, do raciocínio e da lógica. Nosso futuro não está pronto, vai depender do que eu faço hoje. Volto a repetir, você encontra aquela pessoa na tua vida, que aquela pessoa já está comprometida e você também está comprometido. Ali é uma bifurcação. O que tu escolher ali vai dar um norte para tua encarnação inteira. O que tem no caminho não tem no outro, né? O que tem no caminho não tem no outro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.